A história de Júlio Pedro, um goleiro que virou centroavante. Essa história é uma verdadeira lenda do futebol alagoano. Uma daquelas que mistura talento, improviso e um toquezinho de magia que só o futebol pode proporcionar. Júlio Pedro da Silva, ou Juninho, como era carinhosamente chamado, nas rodas das priminhas, lá nas bandas de Jaraguá. Ele chegou no CRB em 1918, com apenas 18 anos, e tinha a missão de ser o goleiro do time. Nessa época, o futebol estava vivendo uma fase de transição, e os goleiros eles eram peças fundamentais no jogo. Frequentemente eram ou heróis ou vilões. Ao lado de outro goleiro de destaque, o Labatut, Júlio Pedro mostrou seu talento de imediato, mantendo a meta alvirrubra intacta durante a temporada de 1918. Com o Regata se destacando nas competições locais, ele era um goleiro seguro, com ótimos reflexos e uma postura firme. Só que o destino estava preparando algo diferente para ele. Uma mudança inusitada. Em 6 de abril de 1919, durante uma partida contra a seleção combinada do rival e o Santa Cruz, o jogo foi marcado por uma exibição espetacular do Regatas, que venceu por 5-0. A grande surpresa, no entanto, não foi a vitória em si, mas o fato de Júlio Pedro, o goleiro, ter sido o grande artilheiro da partida. Ele anotou 4 dos 5 gols, algo absolutamente incomum para um goleiro naquela época. Que nesse jogo passou a ser centroavante, não teve jeito. Mas que indicava uma versatilidade para ele, sabe? Um jovem jogador. Em 16 de setembro de 1919, a história se repetiu. Júlio Pedro voltou a marcar 3 gols em mais uma vitória para o CRB. Dessa vez contra o reformulado Santa Cruz de Maceió. Júlio saiu de campo nessa partida lesionado aos 20 minutos do segundo tempo, mas já com a sua marca registrada. O impacto das suas atuações foi muito rápida e incontestável. Júlio Pedro não era mais goleiro, mas um centroavante de peso. Bom, depois dessa mudança, Júlio Pedro passou a fazer parte de uma das duplas de ataque mais céleres do futebol alagoano na época, ao lado de José Azevedo, que se tornaria o seu parceiro de gols e grande amigo dentro das 4 linhas. Juntos, eles formaram uma parceria explosiva, encantando os torcedores alvirrubros e ganhando notoriedade nas participações locais. Durante a sua passagem pelo CRB, Júlio continuou a balançar as redes, com uma média impressionante de gols. Lembrando, ele era goleiro, o que solidificou o seu nome como um dos maiores ídolos do clube. A sua trajetória como goleiro ficou para trás, mas o brilho como artilheiro, esse seria eterno. Júlio Pedro jogou no CRB até 1923, quando ele tinha 25 anos. A essa altura, sua carreira como centroavante já estava consolidada. E ele havia se transformado em um ícone no futebol alagoano. A sua trajetória, repleta de gols e jogadas inesquecíveis, ela foi interrompida por razões que envolveram tanto o contexto pessoal quanto as circunstâncias no futebol da época. E a história do goleiro, que virou centroavante, segue sendo lembrada com muito carinho pelos fãs do CRB e do futebol alagoano, claro. Sua trajetória é um exemplo de como que o futebol é mais do que um simples esporte. É uma celebração das mudanças, dos improvisos e da capacidade de se reinventar. Hoje, com as décadas que se passaram e as transformações no futebol, o nome Júlio Pedro permanece vivo na memória dos mais velhos e é transmitido com muito orgulho pelas novas gerações que conhecem a história e a camisa alvirrubra do CRB. Mas se a história do goleiro, que saiu da pequena área e se tornou um baita centroavante, te deixou curioso, eu te digo que no mesmo ano que Júlio Pedro brilhava no CRB, nasceu um atleta que também era goleiro e depois, mudou muitas posições. Mas essa história fica para a parte 2.